Gente, a nossa maior preocupação é essa: cristãos sinceros e não sinceros. A guerra hoje na igreja é contra a hipocrisia. E quando nós falamos que é contra a hipocrisia, não é só contra a hipocrisia olhando para os outros, é contra a hipocrisia, mas olhando para quê? Para dentro da gente. Quem somos nós? O que fizemos? Por que fazemos o que fizemos? Como nós estamos agindo? Não será que involuntariamente nós estamos sendo hipócritas? Porque se você procurasse os fariseus daquela época, você poderia conversar com eles. Eles eram bem intencionados, eles não queriam ser hipócritas, e honestamente, na cabeça deles, eles estavam fazendo o que era certo. Só que, olha o que está escrito: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O maior engano está no coração humano. Então, nós precisamos saber quem somos nós. Agora, como nós escaparmos da hipocrisia do mundo? Como nós escaparmos dessa falsidade? Não tem jeito. Nós precisamos fazer isso aqui que Jesus disse. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 5. Disse: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha aí, como é que é? Na verdade te digo, que aquele que não nascer, não tem como entrar no reino de Deus. Peraí, bispo, como assim? Se não nascer, não tem como entrar no reino de Deus. É porque é difícil. É porque se não nascer de novo, é difícil, não tem como entrar no reino de Deus. A pessoa precisa incorporar Jesus para poder vencer aqui no mundo. Se a pessoa não incorporar Jesus, ou seja, se ela não nascer de novo, ela não vai conseguir vencer o mundo, por mais que você queira. Você está entendendo? Por mais que você queira, você não vai conseguir. Quer ver um exemplo? Vamos lá, no livro de Lucas, capítulo 22, é só recuar um pouquinho aí que você já acha. Lucas, capítulo 22, versículo 54, diz assim: então prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não só. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, e virou-se o Senhor e olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Vamos lá, quem era Pedro? Pedro andou com Jesus durante 3 anos, Pedro presenciou os milagres, Pedro viu coisas extraordinárias, Pedro viu morto de 4 dias ressuscitar, Pedro viu coisas que talvez não estão nem escritas aqui na Bíblia. E olha,
Jesus não estava longe dele, Jesus estava a alguns metros. Sabe quantas vezes ele negou Jesus? 3 vezes. Jesus a alguns metros. Tanto é que na última vez, Jesus olha para ele, e ele olha para Jesus. Que decepção. Aí eu pergunto, mas ele queria negar Jesus? Não. Tanto é que ali não havia nenhum outro discípulo, os outros discípulos tinham fugido. Ele, apesar de acompanhar de longe, ele foi acompanhando de longe, ele não se afastou não. Ele foi acompanhando de longe, aí aos poucos entrou e ficou lá, naquele meio. Ou seja, ele não queria negar. Pedro era bem intencionado, só que na hora da pressão, se a pessoa não nascer de novo, sabe o que ela faz? Nega. É por isso que é difícil, não tem como, quem não nascer de novo, não tem como, é difícil, não tem como entrar no reino de Deus, não vai conseguir, não vai vencer. A nossa salvação depende disso, depende de nascer de novo. É porque o próprio mundo em si, ele não deixa, a pressão é tão grande, que se a pessoa não nascer de novo, ela não vai aguentar, vai negar, vai voltar atrás. Agora quer ver a atitude deste mesmo Pedro, depois que ele nasceu de novo? Vamos lá, Atos 5:29, Atos 5:29, para vocês verem a importância. Vamos começar no 26. Então foi o capitão com os servidores, e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isso, se enfureciam e deliberaram matá-los. Você entendeu agora? Depois que eles nasceram de novo, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, a Bíblia fala que eles foram pegos, pregando a palavra de Deus, bateram neles, ameaçaram eles, soltaram eles e falaram assim: ó, não falem mais nesse nome. Deixaram eles, só foi eles saírem e continuaram, começaram a falar. Aí prenderam eles de novo. Prenderam eles de novo. Peraí, nós não falamos para vocês não falarem mais desse nome? E o mesmo Pedro que um dia negou, ele falou assim: importa mais obedecer aos homens ou a Deus? Hein? Importa mais obedecer aos homens ou a Deus? Para nós, faça o que vocês quiserem, mas nós continuaremos obedecendo a Deus. Peraí, cadê o medo? Onde está o medo? Onde está a covardia? E ela ainda começou a pregar, começou a dar testemunho de Jesus. E falou claramente, foi tão corajoso que falou: vocês o crucificaram, e ele ressuscitou, e nós somos enviados, nós fomos testemunhas. Olha só, hein? Peraí, de onde veio essa coragem? De onde veio essa coragem? Cadê aquele Pedro medroso, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes? Nós lemos ali, Jesus estava a alguns metros, ele negou 3 vezes, e naquele momento ali Jesus nem estava nem aí, quer dizer, estava em espírito, né? Mas quando ele negou Jesus, Jesus estava em carne e osso, estava ali, a alguns metros. Ele falando, Jesus poderia ouvir.
até porque Jesus o ouviu negando a primeira vez, negando a segunda vez, negando a terceira vez, dizendo: eu não o conheço, eu nunca o vi, nem sei de que você está falando. O homem com quem andou durante 3 anos, o homem que foi testemunha de vários milagres. O que isso mostra? Aliás, o próprio Pedro, quando Jesus os mandou, quando Jesus os enviou, quando enviou os 70, depois enviou os 12, eles fizeram até mesmo milagres, gente. Eles voltaram, falaram: Senhor, até os demônios se nos sujeitaram, os doentes foram curados, os demônios se nos sujeitaram. Ficaram felizes, porque Deus, através deles, eles viram maravilhas. Mas isso não foi suficiente. Ele negou. E olha, e os dias de hoje nós temos sido testemunhas do que aconteceu com Pedro, aconteceu nos dias de hoje. Quantas pessoas um dia viram o poder de Deus, hoje estão afastadas de Deus. Estão afastadas, foram curadas, hoje estão afastadas. Foram libertas, hoje estão afastadas. Muitas hoje estão sendo inclusive instrumento na mão do diabo. O que houve? Está entendendo? O que houve? Entraram doentes, entraram enfermos e se afastaram. Pessoas que entraram na miséria só porque conquistou um pouquinho de dinheiro. Pronto, o dinheiro acabou corrompendo o seu coração. Abandonou Jesus, largou a família, saiu com o amante. Qual o problema? É que se não nascer, não vai aguentar. O diabo vem com tudo, o diabo vem com propostas. É assim, o diabo trabalha com pressão, opressão de problemas, opressão com propostas, com coisas boas, para poder te distrair. E se você não nascer, você não vai aguentar, mesmo não querendo. Ninguém quer perder a sua alma, ninguém. Essa é a grande verdade. Gente, ninguém quer perder a sua alma, ninguém. Você pode ser bem intencionado, mas se não nascer de novo, vai ficar complicado, vai ficar difícil. Por isso é que Jesus disse, ó, necessário é nascer de novo. O que acontece? Quando a pessoa nasce de novo, não tem como nascer de novo se ela não morrer para o mundo. Esse é o segredo. Quando você morre para o mundo, para você o mundo não importa mais. As coisas do mundo já não têm mais efeito sobre a sua vida. O seu foco é o céu. Para você importa mais o céu. Se você tiver que perder alguma coisa aqui embaixo, aqui perca. Você não tem mais medo de morrer. Você não tem mais medo de nada. Você não tem medo de perder coisa aqui. Tudo que você não quer é perder a sua salvação. Então você luta por ela. Você abre mão do mundo para ganhar a salvação, para ter a salvação. É assim que age a pessoa que nasce de novo. Por que ela nasceu de novo? Porque ela morreu para o mundo. Para o mundo ela morreu. Então pode se levantar o que se levantar, não tem problema nenhum. Ela pode ter uma fortuna de não sei quanto. Ela usa o dinheiro dela para o bem. Aquele dinheiro lá não corrompe o seu coração. Não corrompe, antes pelo contrário. Ela usa esse dinheiro para o bem. Por quê? Aquilo não está mais dentro dele. Não está mais dentro dele. Ele olha para o céu, ele vive para o céu. É assim que age os nascidos de novo. Quem é nascido de novo não se entrega. Quem é nascido de novo não se rende. Quem é nascido de novo, ele não se envergonha com o nome de Jesus. Ele não se intimida. Ele não tem medo de perder tudo. Não tem medo. No passado, quando as pessoas dissessem assim, ó, eu aceito Jesus como meu Salvador, o quê? Perdia tudo. Aceitar Jesus, seguir Jesus significava perder tudo, significava perseguição. Quando ouvisse, o fulano se converteu, os mal intencionados, eles iam lá, pegavam tudo, tomavam tudo, jogavam fogo na casa dele, e ele não poderia fazer nada, poderia até matá-lo, não havia justiça para eles. Mas estão aí, resistiram, muitos deles foram queimados vivos, outros foram entregues aos leões para serem despedaçados, mas não negaram Jesus. Sabe por que não negaram? Porque para eles o mundo já não importava mais. Eles eram novo nascidos, eles nasceram, morreram para esse mundo e nasceram para o céu.
Eles não viviam mais para os homens, não viviam mais para a terra, não viviam mais para o mundo, mas viviam para o céu. É isso que significa nascer de novo. É um cidadão do céu, é filho de Deus. Presta atenção, você nasceu do seu pai e da sua mãe. Aquela pessoa que nasceu do pai e da mãe morre para esse mundo. Ela nasce para Deus, assumindo as características de Deus, assumindo a fé em Deus, assumindo o caráter de Deus, se parecendo com o seu pai. Quem olha para ela, vê Jesus, o Filho de Deus. Está entendendo? Quem olha para ela, vê Jesus em tudo. Não tem medo de absolutamente nada, não tem medo de perder. Para ela também esse mundo aí o aborrece. Para ela também, o foco dela é o céu, onde está o Pai. É assim que age o novo nascido. Ei, o novo nascido é o verdadeiro Filho de Deus. O novo nascido é o verdadeiro Filho de Deus. A maior promessa para o ser humano aqui na terra é isso: é se tornar filho de Deus. É a maior promessa. Gente, ouça bem, não existe promessa maior do que essa: filho de Deus. Você não veio aqui por acaso, não. Foi Ele quem te trouxe. Para quê? Para fazer de você um filho. Ele chamou você, para quê? Ele chamou você para ser um filho. Então que você assuma como filho, se assuma como filho. Tome posse dessa promessa como filho. Bispo, como é que eu faço isso? Sendo sincero. Nesse momento você olha para dentro de você. Quem você é? Olhe para dentro de você. Quem você é? Você é filho ou ainda não nasceu? Se você não nasceu, busque isso. Senhor, eu ainda não nasci. Eu estou na igreja, mas eu estou como Pedro. Eu ainda não nasci. De repente você está tendo um grupo. Você já faz até trabalhos para a igreja, como Pedro. Aliás, não foi nem falta de aviso. O próprio Senhor Jesus falou: olha, Pedro, eu orei por vocês. Vocês vão passar por muitas tribulações, muitas perseguições. Eu orei por você, para quando você se converter. Imagina ele olhando assim para Jesus, Jesus falando: para quando você se converter? Peraí, Senhor, estou há 3 anos contigo, eu expulso o demônio, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ainda não me converti? Jesus disse: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, porque ele ainda não havia nascido de novo. O filho ainda não foi gerado dentro dele. Ele tinha uma admiração muito grande por Jesus, ele gostava de Jesus, ele amava Jesus, ele seguia o Jesus, ele largou tudo para seguir Jesus, mas estava faltando nascer de novo. Ele amava, ele estava pronto para tudo, só que o problema era dentro dele. Por fora parecia a mesma coisa, é aqueles 2 vasos que nós vimos, mas dentro, na hora do aperto, ele não aguenta. A mesma coisa. Talvez você até largou tudo, você não está fazendo mais nada de errado, você quer fazer tudo certo. Não basta ser bem intencionado. Na hora da verdade, na hora que o fogo vier, não será que você vai se queimar? Nascido de Deus é no Espírito. O Espírito não queima, mas a carne queima. O Espírito não queima, a carne vira churrasco. A carne não aguenta. Você vê, Pedro aguentou? Não, não aguentou. Os outros discípulos aguentaram? Não, fugiram. Os outros discípulos fugiram. O único que não abandonou Jesus foi João. Todos os outros fugiram. Todos os outros fugiram. Viraram as costas. Mas estavam todo dia com ele, aprenderam com ele, foram 3 anos de ensinamento, mas você vê, eles roubavam? Não, eles mentiam? Não, tirando Judas, os outros todos eram direitinho, faziam tudo certo. Não basta fazer tudo certo, não basta seguir os mandamentos, não basta você vir na igreja todo domingo, toda quarta-feira, não basta você orar de manhã, de tarde, de noite, não basta fazer coisas, não basta você seguir uma doutrina, não basta, isso não salva. É importante, é necessário, mas só isso não salva. O que salva?
tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Vai além da lista do não. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás, não isso, não aquilo. Vai além da lista do não. Como é que eu posso ir além da lista do não? Morrendo para essa vida, nascendo de novo. Nascendo de novo para receber o Espírito Santo. Se você não nascer de novo, não tem como. E a partir do momento que você nasce de novo, meu amigo, você assume como a bênção, como a própria bênção. Como se tornar a própria bênção? Nascendo de novo. Todo nascido de Deus é a própria bênção aqui na terra. Todo nascido de Deus, ele fica na contramão do mundo. Enquanto o mundo quer revidar, ele perdoa. Ele fica na contramão do mundo. Enquanto todo mundo persegue, ele não, ele ajuda. Ele estende a mão. Enquanto o mundo revida, ele perdoa. Ele é totalmente oposto ao mundo. E é isso que Deus quer, que a gente seja filho. Você foi chamado aqui para ser filho. Você foi chamado aqui. Você foi chamado. A Bíblia fala, muitos são chamados. Qual o motivo? Por que você foi chamado? É para ser feito filho de Deus. É para ser feito filho de Deus. João 1, abre lá. João capítulo 1. Está lá, ó. Claro como a água. Diz assim, ó. Versículo 16. Versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha só, muitos são chamados, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Os tais filhos de Deus, está lá no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? Da vontade de Deus. Por isso, é a vontade de Deus que habita neles, é a vontade de Deus que opera neles, é a vontade de Deus que guia eles, é a vontade de Deus que prevalece dentro deles. Eles vivem de acordo com a vontade de Deus, só isso. Não faz mais a sua vontade. Por isso é que quando a gente se depara com alguém que diz que é batizado com o Espírito Santo e ela quer fazer a vontade dela, a gente duvida, porque quem é de Deus não faz mais a sua vontade. Ela diz assim: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Quantos são chamados para o altar? Ela diz assim: não. Quantos são chamados para o altar para pregar a palavra de Deus? Ela fala assim: não, eu quero ser empresário, não, eu quero ser médico. Deus está te chamando. Eu não queria ser pastor, eu não queria, até por causa da responsabilidade que eu tinha, era mais por conta da responsabilidade que eu tinha, porque eu que cuidava de toda a minha família. Eram 2 mulheres viúvas, eu cuidava de 2 mulheres viúvas, que era minha mãe e a irmã da minha mãe, e todos eles com filho, e eu era o mais velho. Eu tinha que cuidar dos filhos dessas 2 mulheres, e ainda tinha 2 filhos. Aí o pastor chega para mim e falou assim: ó, você não quer ser pastor? Eu falei: não quero. Aí ele fala assim: e se Deus te chamar? Eu falei: quem sou eu para dizer não para Deus? Se Ele me chamar, eis-me aqui. E a família? Que Deus cuide. E Ele me chamou. Eu falei: estou aqui. Fui chorando, mas eu fui. Quando o pastor me chamou, eu subi no altar chorando, mas eu fui. Eu fui, me ajoelhei, Ele me ungiu. Quando eu levantei, a primeira oração que eu fiz foi: Senhor, agora está na tua mão, que o Senhor cuide da minha família. Pessoal, no bairro onde mora minha mãe, quase todos os que cresceram junto com os meus irmãos, a maioria tudo morreu. Todas as casas teve óbito, na minha casa não. Os meus irmãos estão todos vivos. Apesar de dificuldades lá na África, não tem, lá não tem assistência médica, não tem. Minha mãe, 70 e poucos anos, está aí, Deus cuidando. Eu tenho um irmão que é cabeça dura, vou te contar. Toda família tem uma ovelha negra, né? Tem um camarada na minha casa que vou te contar. O cara já tentou se matar. Outro dia minha mãe me ligou desesperada, eu falei assim:
não vai se matar nada. Ele está aí, passa o telefone para ele. Falei, João, você quer se matar? Então se mate. É isso que você quer? Então acabe logo com isso, vê se você vai conseguir. Por quê? Eu estou confiando em quem, gente? Em Deus que me chamou. É uma perturbação danada, só para você ter uma ideia. Teve um dia que ele estava dormindo dentro de casa. Quando ele acorda, lá para as 4 horas, estava debaixo de uma árvore, num lugar que ele não sabia nem onde que era. É sério, gente. Ele acordou no meio do mato, debaixo de uma árvore, desesperado, louco, o que eu estou fazendo aqui? Ele saiu daí desesperado. Primeiro teve que se ligar, peraí, onde é que eu estou? Aí é que ele viu assim, umas luzes, aí foi seguindo as luzes, até que ele chegou, e pasme, a casa toda ela fechada, onde ele passou, ele também não sabe explicar. A primeira coisa que ele foi fazer, foi para onde, gente? Foi para a igreja. É uma dor de cabeça, só quando o bicho pega é que ele vai para a igreja. O bicho já pegou várias vezes, ele vai, depois sabe o que acontece? Depois que a coisa esfria, ele sai. Aí pega de novo, aí ele vai parar na igreja, desesperado vai parar na igreja. Pelo amor de Deus, oh, fala aí com o pastor, eu vou procurar ele, eu vou conversar com ele. Aí ele vai, conversa com o pastor, aí o pastor me liga, bispo, o irmão do senhor está pegando firme. Eu já sei, não para com mulher nenhuma, já deve ter uns 10 filhos, né? Porque eu vou te contar, só com a minha mãe já tem 4. Misericórdia, só com a minha mãe já tem 4, além dos que estão com as suas mães. Ora está com uma mulher, outra está com outra, ora está com outra. Eu perguntei outro dia para minha mãe, mas quem é a esposa dele verdadeiramente? Minha mãe falou assim, sabe, você sabia que nem eu sei, o cara apronta, mas ele está lá, está vivo. Deus está cumprindo a promessa dele, ele está cuidando, até a hora que ele se converter. Amém, pessoal? Eu não acredito que ele vai morrer e vai para o inferno, não acredito nisso. O que eu acredito é que ele vai tomar uma pancada, até ele chegar num beco sem saída. Só vai lhe restar uma única saída, que é, gente, se entregar. É isso que eu creio. Então, se você acha que a nossa vida, depois que a gente se torna filho de Deus, a nossa vida se torna um mar de rosa, não é não. A gente também tem lutas. Mas a gente, nessa luta, a gente ouve a voz de Deus. O que o Senhor quer de mim? Humanamente falando, não era para eu ser pastor, não. Mas eu morri para esse mundo. Eu só quero fazer a vontade de Deus. O que o Senhor quer? Eis-me aqui. Eis-me aqui. O que o Senhor quer? Eu estou aqui. Meu sogro faleceu. Puxa, não deu nem para minha esposa ir lá para Angola para enterrar o seu pai. Há 12 anos que a gente não vê a família. Para nós importa fazer a vontade de Deus. A nós importa fazer a vontade de Deus. E não é porque a igreja não quis, não. Não. O bispo até chegou a me falar, você quer que eu fale com o bispo? Para ela ir lá? Aí a Vera falou assim, não tem mais nada para fazer. Eu vou ficar aqui, vou ajudar o meu marido, vamos ganhar almas. Mas para ela responder assim, primeiro perguntou para Deus, Senhor, o que o Senhor quer? Eu vá ou não? O que eu vá ou não? É a vontade de Deus que prevalece nos filhos. Seja um filho, busque ser filho. Talvez você entrou aqui por causa do problema, talvez você entrou aqui por causa do problema financeiro que você tem, talvez você está aqui por causa do problema no casamento, talvez você está aqui por causa do problema de saúde que você tem, talvez você está aqui por causa de uma situação que você está enfrentando, um problema na justiça, e você tem orado por isso. Filho, pare um pouco, foque em ser filho, busque ser filho, ore a Deus para tornar o filho, se você ainda não é. Senão, será perda de tempo. O que adianta você resolver esse problema na justiça, se você não for filho, depois perder a sua salvação? O que adianta você ganhar muito dinheiro, se você não for filho, e tudo ficar e perder a sua salvação? O que adianta você estar com um problema no seu casamento resolvido? Poxa, agora estou bem com meu marido, mas você sabia que um dia esse marido vai te deixar? Um dia você vai deixar ele? Quando casaram, não disseram para vocês, até que a morte vos separe? Se você não for filho,
Não adiantou nada. Então, vamos olhar para o que mais importa. Vamos focar para aquilo que mais importa. O que mais importa? É ser filho. O resto vai ser acrescentado. O resto é resto. Então, ore a Deus. Deus, eu quero ser filho. Se você ainda não é, busque isso. Jejue para isso. Faça por onde? O que o Senhor quer que eu faça para ser filho? E Deus vai te dar direção. E você vai ser filho. E quando você for filho, você vai ser uma bênção. Você vai ser a própria bênção. Você não vai ficar mais correndo atrás de bênção, porque a própria bênção vai ser você.